Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, acabei de assistir Amores Materialistas, o match perfeito, né? Um filme de comédia romântica que, na verdade, não tem nada a ver com comédia romântica. Ele é, na verdade, só uma comédia mesmo. Mas uma comédia não porque ele é engraçado, é porque ele é um filme, assim, patético, completamente descartável, sem o menor sentido, sem a menor lógica. Cadê o Matthew McConaughey, né, a Sandra Bullock, Sarah Jessica Parker, fazendo nossos filmes de comédia romântica, aqueles filmes de sessão da tarde, né, geralmente bem gostosinhos, bem divertidos de assistir. Galera, infelizmente não tem mais, acho que vai ser difícil, não conseguem nem fazer comédia romântica ultimamente, né. Romance Malimar e comédia romântica não conseguem mais fazer, né? É uma coisa assim simplesmente inacreditável. Eu falo isso, gente, com um certo conforto. Eu falo isso porque eu adoro o gênero. Adoro comédia romântica, mas eu gosto mais de romance. Prefiro romance, eu gosto de ver romance. Mas comédia romântica eu também gosto. É que esse filme, o Amores Materialistas, ele passa bem longe de ser qualquer um desses gêneros. Na verdade, ele não tem gênero. Ele é um filme que ele não é nada, ele não significa nada, ele não representa absolutamente nada. Ele faz parte daqueles checks, né, que são óbvios de identificar hoje em dia, dessa leva de filmes ruins, incompetentes, né? Filmes completamente descartáveis, simplesmente meramente feitos para serem vendidos, que nós estamos vendo sendo jogados, né, a rodo para nós, infelizmente. Um dos primeiros atributos que ele tem, né, que dá para sacar que é um filme ruim, é um elenco muito bom. Nós temos a Dakota Johnson, que é lindíssima, muito boa. Chris Evans, que é um baita ator também, belíssimo. O Pedro Pascal, um galanzão, né? Que é um ator que a carreira dele não está... Ele tá bombástico, né? Em relação a, acho que, fator profissional e midiático, mas a qualidade do Pedro Pascal hoje em dia dá pra gente contestar bastante. Mas são três atores que eu particularmente gosto. E geralmente tem sido isso, né? É o que eu chamo de filme clickbait. Eles colocam atores carismáticos, bons atores, famosos, conhecidos, bonitos, para um filme horroroso, patético, sem história, sem o menor sentido. Então nós temos a questão dos atores, né, que é o primeiro check de filme inútil, incompetente, feitos hoje em dia. Pera, deixa eu arrumar o microfone aqui. Temos também a questão de o filme tentar fazer uma crítica à sociedade, para falar que ele é um filme sério. Uma crítica à sociedade, não. Uma crítica a algo que nós estamos vendo em relação ao comportamento de algumas pessoas. Nesse filme é isso, só que ele não dá a profundidade necessária, nem a discussão necessária para nós termos, para essa crítica fazer o menor cabimento, que é a questão, né, da forma como as pessoas escolhem, né, tendem a escolher para se relacionar, deixando o namoro de lado, deixando o amor de lado. Mas no filme não tem explicação e não tem a menor lógica. Eles não embasam o suficiente para nós fazermos essa crítica, né? Porque não tem as explicações necessárias para fazer cabimento essa crítica comportamental, se é assim que nós podemos dizer, né? E também a questão de passar uma frieza, né? Agora é moda passar como o personagem principal, seja ele homem ou mulher, uma certa frieza em relação às pessoas que ele ama, né? Não é a questão do anti-herói, mas é pra... O personagem principal, ele não pode mais ser perfeitinho, não pode ser a mulher perfeita ou o homem perfeito, não pode ser mais. Tem que ser uma pessoa... que deu errado, ou amargurada, ou depressiva, ou não tão boazinha assim. São todos esses os elementos de um filme óbvio e patético feito hoje em dia. São todas as características que nós estamos vendo cada vez mais, infelizmente, no cinema. Queria poder falar um pouquinho mais do personagem do Chris Evans e do Pedro Pascal, mas eu nem consigo, o John e o Harry, nem consigo falar aqui pra vocês. Não precisaria ser esses atores, foram colocados só porque são famosos e carismáticos e a gente gosta, então eles precisam vender, né? Pra fazer um filme sem roteiro, um filme inútil, sem lógica, precisa vender, então coloca ator bom. Então eu não consigo falar dos personagens. Vou focar aqui um pouquinho mais no personagem da Dakota Johnson, que é uma das coisas mais
patéticas que eu já vi. Ela é lindíssima e uma excelente atriz, só que dá vergonha. Dá vergonha de vê-la nesse filme, porque não é que o personagem... Sabe quando a gente tem uma mudança, uma alteração no personagem pra caber ali dentro da história? Ou você vê que, pô, mas o personagem ele não tomou essas decisões, ele não fez isso até aqui, no final ele não fez muita lógica ele tomar essa decisão. Sabe quando a gente vê uma mudança de personagem em algum filme que você para pra pensar? Nesse aqui, a mudança do personagem da Dakota Johnson, ela não acontece de um ano para o outro, ou de 5 anos para um outro, ou de 5 anos, né? De 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, em um possível amadurecimento. Não, o personagem dela muda a cada segundo do filme, sem fazer a menor lógica. O filme se passa, né? O filme inteiro ele se trata na questão do materialismo da Dakota Johnson, que é a Lucy, que é a personagem Lucy no filme. Só que o tempo inteiro nós estamos imaginando que ela é ou seria uma pessoa implacável em relação a qualquer escolha, qualquer decisão sua em relação ao bem material. Não só ao bem material, mas como a luxúria, o glamour, a ganância. Nós estávamos imaginando que, pelo que o filme tenta contar, que as decisões, as escolhas dela, tudo nos remeteria a uma pessoa que passaria por cima de qualquer um pelo seu bem próprio, pelo bem próprio da empresa, do seu trabalho, ou de se relacionar com quem ela quisesse para pagar os restaurantes mais caros, ou as viagens mais caras, ou para alguém que pudesse proporcionar a vida mais confortável para ela em relação a única e exclusivamente conforto financeiro, grana, bufunfa, dinheiro. E a todo momento isso não faz a mínima lógica, a começar pela forma como ela escolhe com quem que ela vai se relacionar, que a todo momento, você imagina, você fala, ela é a mulher materialista. Ela tá disposta a fazer qualquer coisa por um relacionamento material que nunca acontece. Que ela, inclusive... Bom, eu já vou chegar nisso, mas é porque não faz o menor sentido o filme todo, porque ela está, na verdade, completamente indecisa. Na verdade, ela não tá indecisa. Na verdade, o filme muda o personagem dela o tempo inteiro, sem a menor lógica, sem a menor explicação, a começar pela profissão dela. Ela é uma casamenteira, ela é uma matchmaker, né? Ela tem que... a empresa que ela trabalha, a responsabilidade é casar, né? Casar perfis. Ela tem que encontrar o melhor perfil. Ou a pessoa chega para ela e descreve: eu quero um homem, 1,80 ou 1,83, que seja bonito, ganhe tal, e assim por diante. Uma mulher, não sei o que lá. Todo mundo fica traçando esse perfil para ela. Só que ela mente. A empresa não tá nem aí se os encontros vão dar certo ou errado. Eles prestam um serviço e eles mentem o tempo todo porque é muito difícil você encontrar caracterizações específicas. Então ela sabe no interior dela, e até para as pessoas, ela sabe que ela tá mentindo, e as pessoas que estão contratando esse serviço também sabem que ela tá mentindo. Porque ela fala, eu pedi um cara de 1,80 m, você me mandou um de 1,75 m. Então, eles tentam casar da melhor forma, ou nunca uma pessoa requerida, né, uma pessoa que foi pedido, que foi solicitado para a empresa da Lucy aí, da Dakota Johnson, nunca eles vão conseguir o perfil completo. Então eles vão no acerto e erro, numa coisa de mais ou menos tem a situação financeira que a pessoa que contratou o serviço quer, mais ou menos tem altura, não é tão bonito quanto a pessoa que pediu, né, como pediu, mas vai jogando, ou seja, ela mente o tempo inteiro. Então, ela sabe que ela mente para as pessoas, e no começo do filme, o filme ele nos situa com ela, né, sendo a bambambam da empresa, a mulher do momento, que está em franca ascensão. E aí, ela
no primeiro momento, ela não se importa se ela tá mentindo ou não, se ela tá entregando as pessoas que pediram ou não. Ela não se importa nem um pouco com isso. Ela se importa com as pessoas pagarem aquele serviço de luxo e ela conseguir casar o pessoal e ser a bonitona e tal. E só que isso não fica claro dessa forma porque a todo momento o personagem dela não passa a solidez necessária para isso se concretizar. Isso não nos convence, isso acaba não acontecendo. Ela não é nem a pessoa que está fazendo tudo de forma implacável e ela também não é a pessoa que não está se importando. Então, o personagem dela não tem o menor cabimento e a menor lógica, porque em um determinado momento ela tá mentindo para todo mundo, só que depois ela se importa, ela passa a se importar sem a menor lógica, porque o personagem construído dela não era para ela se importar com aquelas pessoas, é uma pessoa que só queria olhar para si mesmo por conta dos traumas que ela teve da vida antiga, do antigo relacionamento. Então, é algo completamente perdido e sem lógica. E a questão ela termina com o Chris Evans no começo. Isso aqui é uma coisa que não dá para entender. Porque ela termina com o Chris Evans porque ela não deu certo com ele. Só que um dos problemas gigantescos era que ele não tinha grana. Ela queria ter uma vida mais confortável com o seu parceiro, de não ter que fazer contas para ir a restaurantes, para morar em lugares legais, para poder fazer viagens. Só que ela termina com o Chris Evans, que é o grande amor da vida dela, só que nesse momento em que ela termina com o cara, ela não usufrui disso. Ela não aproveita o motivo máximo que ela terminou com o Chris Evans. Ela não ficou com caras que tinha grana. Ela poderia. O filme deixa claro que ela chegou num nível que ela poderia escolher ou casar com qualquer cara que ela quisesse e que se encaixasse nos padrões perfeitos dela. Só que não, ela terminou com o Chris Evans e ficou depressiva e não foi nem atrás dele, mas também não se acertou com ninguém, não tinha uma vida de luxo, não tinha uma vida que era todo dia luxo, absurdo e tal, não. Então, não tem a menor lógica, a mínima lógica. Para um filme com um roteiro óbvio e fraco, um filme chato e arrastado, com esses problemas gigantes na construção da personagem principal, que ela não tem a mínima lógica e as mudanças e as decisões da personagem mudam a cada segundo no filme sem a gente entender absolutamente nada. E quando você fala, ela vai ficar com o milionário, ela vai ficar com o cara que tem grana ali ilimitada. Não, ela volta a ficar com o Chris Evans. Então o filme, ele não precisaria nem existir. O filme ele é tão ruim, tão incompetente, que ele não precisaria nem existir, porque no final de tudo ela ficou com o ex-namorado pobre dela. E vai passar uma vida vai tentar ganhar a vida com o suor do trabalho como se fossem pessoas normais, pessoas que não são ricas, que não são bem-sucedidas. Então não tem o menor sentido e a menor lógica. E tem uma coisa que me incomoda nesse filme também, que pra mostrar alguma coisa, algum tipo de seriedade, a Dakota Johnson, ela fala assim o tempo inteiro. Não importa, eu posso estar anunciando aqui uma guerra, qualquer coisa, eu posso anunciar um apocalipse no mundo inteiro, ela vai falar desse jeito, eu não sei porquê, tá? Eu posso aqui falar de qualquer coisa, seja a mais dramática possível ou a coisa mais feliz, eu vou sempre manter esse tom de voz e essa expressão que é assim uma coisa que eu particularmente não entendi. E claro que tem uma crítica vazia também ao comportamento, né, das pessoas, uma cagação de regra, né, que as pessoas estão escolhendo hoje em dia não pelo amor, mas pelo perfil, né, por quanto ganha, se é bonito, se não é, de acordo com padrões das sociedades pré-estabelecidos. Só que o filme ele não passa a menor credibilidade para fazer essa crítica, e não dá o embasamento necessário para fazer uma crítica em relação a isso. Ele só joga lá no filme
característica de um filme incompetente, mal sucedido, chato, que não consegue nem entregar uma comédia romântica legalzinha. Infelizmente, são essas minhas impressões sobre o filme Amores Materialistas, o match perfeito aí. Mas é isso, tô certo ou tô errado, galera? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.